Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui com o ex-candidato a prefeito de Campos, José Geraldo, e dando sequência à pergunta que deixamos no ar no bloco passado, a questão referente às licitações. Aquela abordagem que eu fiz com você no bloco passado, por que há uma superioridade de algumas empresas em detrimento da outra? Isso é coincidência, capacidade, ou você vê nisso aí algum tipo de arranjo? Eu vejo nisso um arranjo pernóstico para a nossa administração pública, porque a livre concorrência, e foi esse o objeto, o propósito da Lei 8666, né, é de permitir que todas as empresas tivessem igualdade de condições de participar de processos licitatórios. O que o gestor público faz? Ao montar o edital, ele direciona em termos de exigências aquilo que ele quer que seja atendido por determinadas empresas para participar do processo. Isso, né? Aí já tira... E aí você já elimina um monte de empresas que poderiam estar participando. Mas isso não é legítimo? Isso é legal, né? Não é legítimo porque não é moral. Nós adotaríamos aqui o pregão eletrônico, aberto para todos os tipos de contratações, porque é a única forma de a sociedade acompanhar claramente todos os passos da contratação feita com recurso público. Mas, infelizmente, isso só interessa a quem quer administrar com abertura, com transparência, que não é o caso do nosso gestor atual, e quer se voltar para o atendimento das necessidades básicas da população, gastando com eficiência o recurso público. Né? Você vê obras sendo executadas pela cidade toda, por exemplo, asfaltamentos em dezenas de bairros de Campos e até nos nossos distritos, sem que tivesse sido feito 1 metro de galeria de esgoto ou 1 metro de galeria de águas pluviais. Parque Corrientes foi lá asfaltado naquela correria da eleição de 2012 e agora foi todo cortado novamente para instalar galerias de esgoto. Pode ir lá para verificar que eu estou dizendo a verdade. O Centro Histórico de Campos também já está passando por necessidade de uma nova obra. Esse princípio da eficiência, né, que a gente prega, de uma durabilidade pelo menos razoável das obras, o que você acha que está havendo? Material de uma qualidade inferior? Ou existe aí... Triste falar isso, mas existe já um orquestramento para que tudo seja sempre refeito em prol de uma ajuda mútua? O gestor público sempre alega que a licitação é feita dentro dos parâmetros de preços usados em caráter estadual, como, por exemplo, a planilha EMOP. Sim. Só que a grande questão não está em usar um sistema de preços que é pautado dentro do Estado e usado por todo mundo. É você, nas planilhas de quantitativos, imputar, inserir itens que você depois não cobra a execução, ou não cobra nas quantidades que deveria. Esse está o grande pulo do gato, né, da questão das licitações de obras públicas, baseado num preço que é público, que é notório, que é tido como referência. Só que isso não dá legitimidade, isso não dá legalidade, isso permite o uso do recurso público para transferir para a iniciativa privada essas vantagens. Você veja que os empreiteiros de Campos, eles enriquecem em um mandato executivo. Não, você vê pessoas que você sabia que há 4 anos atrás não tinham um centavo, ostentam hoje uma riqueza de milhões. Né? Outra coisa, Cláudio, você vê o seguinte, a falta da eficiência e da discricionariedade do gestor público em gastar o dinheiro público, ela é uma coisa muito séria. Você veja que na contratação dos programas Deixa eu só te interromper um minutinho, até porque é uma informação relevante, até para mostrar a lisura do que você está falando. Você falou dessa evolução patrimonial. Quando você foi candidato a prefeito, qual foi a declaração de imposto de renda sua? Eu declarei as cotas que eu tinha na sociedade da minha empresa, a minha casa e o meu veículo só. Era avaliado em 600, quase 700 mil reais. Era o que eu tinha, na verdade, e o que eu tenho, na verdade. Né? Eu até me surpreendi com a declaração da candidata concorrente, porque nós soubemos que tiveram ações criminais propostas pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro e que tiveram apreensões e indisponibilidades de N bens patrimoniais do casal. Eu, inclusive, entrei com a representação do Ministério Público Eleitoral de Campos, pedindo que eles conseguissem a informação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para saber qual era essa relação de bens que foram tornados indisponíveis para que nós pudéssemos cotejar com aquela que foi objeto da declaração de renda. Se bobear, você foi o candidato a prefeito com a maior declaração de renda. Com toda certeza, isso foi até alvo de pilhéria, porque... Não foi? É verdade, eu só não tenho uma casinha só na Lapa, né? Mas você estava tocando agora na questão das casas populares, só para você terminar o seu raciocínio. Você veja como é a questão da discricionariedade do poder público e a eficiência na gestão do recurso, né? Por que não se fez, e aí a transferência do recurso público para a iniciativa privada, por que não se fez as casas populares com recurso do PAC 2, do PAC 1 da Caixa Econômica Federal? Porque lá
uma casa do padrão morar infeliz custa no máximo R$80 com infraestrutura, terreno e tudo mais. Né? 80 mil e o reais. recurso é administrado pela Caixa, o cronograma é administrado pela Caixa, o pagamento é feito pela Caixa. O gestor público não tem acesso ao recurso. Fugiria do caráter político. Fugiria da possibilidade de um eventual direcionamento de interesse. A licitação teria que ser clara, a participação teria que ser ampla, você não poderia direcionar como a prefeitura aconteceu. seria ponte. Nós temos hoje uma empresa que tem 1 bilhão e pouco de contratos com a prefeitura, fora os aditivos. Eu acho que é o Odebrecht que faz o programa das casinhas populares, não é verdade? E você veja que a prefeitura paga numa casa que pela Caixa Econômica seria entregue por 85, 90 mil reais, algo em torno de 140 mil reais. Por que essa diferença? E mais, você sacrifica esse bilhão e tanto do dinheiro público, que poderia estar sendo aplicado nas carências da saúde, poderia estar sendo aplicado na melhoria do transporte público, na compra de ambulâncias, que é outra questão séria, e é transferido diretamente para a iniciativa privada e não usa o recurso público federal. Quer dizer, o caixa da prefeitura poderia estar sendo aliviado em mais 1 bilhão e 300 milhões de reais, apenas se usasse o dinheiro do PAC 1, PAC 2 para fazer o programa Minha Casa Minha Vida pelo recurso federal e não pelo recurso público municipal. Geraldo, outra questão importante é com relação à relação da sociedade com a mídia. Nós sabemos que a prefeitura ela gasta aí aproximadamente 60 milhões com mídia institucional, que é um direito dela de apresentar à sociedade, ao contribuinte, o que ela tem feito de bom para o município. Mas nós sabemos que quem anda um pouquinho pelo município vê que a coisa não é tão Walt Disney, tão maravilhosa como é pregado. Como que você vê essa relação da mídia com o poder público? Até que ponto e até que limite ela tem que se segurar e não deixar de realmente retratar a realidade dos fatos? Isso é muito sério, é uma falha da justiça como um todo, né? O judiciário, principalmente o eleitoral, ele é omisso, ele não fica atento aos fatos, ele só se preocupa com um processinho de mídia em época da eleição, no período vedado absolutamente, dos 90 dias que antecedem a eleição. Mas ao longo de todo o período, a mídia pública só deveria ser feita para orientar o cidadão, para mostrar que tem um programa social do interesse daquela população, e não para enaltecer as ações do gestor público. Você veja que se você parar no órgão público da prefeitura nossa, de Campos, e verificar o que a assessoria de comunicação coloca, parece que você está vivendo numa cidade maravilhosa, uma cidade sem problemas, uma cidade de primeiríssimo mundo, que, como você falou, não encontra contrapartida com a realidade que a gente vive nas nossas cidades, em especial nas periferias e nos nossos distritos, né? Você vive uma cidade de sonhos, vende uma cidade de sonhos, né? Penteia o centro apenas para dar uma impressão de que a cidade é moderna para os visitantes, mas a realidade periférica nossa é perversa. Água de esgoto nas sarjetas, crianças convivendo com esgoto nas sarjetas, falta de saneamento, falta de água potável, falta de pavimentação, falta de segurança, escola, enfim, falta de tudo. As redes sociais vieram para tentar equilibrar um pouco disso, sendo tratada de uma forma ética, de uma forma legal? Você acha que ela tem ajudado? Eu acho que pouco, Cláudio, porque o poder da mídia, você falou aí, né? A prefeitura gasta por ano 60 milhões para vender a sua imagem de boa gestora, né, de boa aplicadora do recurso público. A rede social não consegue interferir com esse poder de massificação da propaganda. Você vê a Prefeitura de Campos gastando milhões na Rede Globo, fazendo propaganda em horário nobre de ações de governo. Ações políticas, ações de propaganda, não ações que interessem de programas sociais que estejam sendo, conclamando a população para lá ser assistida. Não existe isso, né? Não mostra a falta de medicação no posto de saúde, não mostra a falta do médico no posto de saúde, não mostra a superlotação da van, a superlotação do ônibus, não mostra o esgoto fluindo nas ruas das nossas periferias, enfim. Ela é feita para vender uma bela imagem de uma gestão que, na realidade, é caótica, a meu ver. A questão dos royalties. Foi muito discutido ano passado, a preservação dos contratos, a possibilidade que ainda existe, mesmo que remota, de uma redução substancial. Por que a prefeitura não trabalha um pouco mais com seus recursos próprios para que um dia, quem saiba, a gente não precise ficar tão dependente dos royalties, que é uma verba finita? Isso tem alguma implicação político-eleitoral? Com certeza. Você tem o dinheiro dos royalties para fazer programas sociais, tipo cheque cidadão de R$200. Na época da eleição, o cheque cidadão era R$100, foi prometido aí para todo lado que passaria para R$200. O projeto de governo, inclusive, do Garotinho, é ir para 300. Pois é, e você imagina o seguinte,
São 25 mil famílias cadastradas no programa Cheque Cidadão. Vezes 3 pessoas, são 75 mil eleitores. Qualquer candidato do governo já está no segundo turno. Não tem jeito. Não há como competir, concorrer lícito, democraticamente, isonomicamente, com uma estrutura desse quilate. Mas você é contra o cheque? Não. Eu não sou contra o cheque, eu sou contra a perpetuação do benefício público. Eu acho que você tem que ter um cadastro sério, você tem que ter uma pesquisa social intensa, você tem que dar um prazo finito para esses benefícios sociais. As pessoas migrarem, né? Se você não qualificar essas pessoas, se você não der a elas condições de vida com dignidade, com autossuficiência, gerar riqueza para que elas possam estar bem inseridas no mercado de trabalho, elas nunca vão parar de depender do benefício público e se acomodam. É muito comum você ver em Campos que as pessoas de nível da base social nossa não querem trabalhar, porque recebem, em média, R$ 1.300 o somatório das suas rendas de vantagens públicas. É bolsa tudo, não é verdade? Bolsa trabalho, ninguém quer. Então você não encontra hoje pessoas para um nível de trabalho mais básico, você não acha na cidade, porque ninguém quer. Com relação, agora falando um pouquinho também, que no terceiro bloco nós vamos destiná-lo à questão das ações judiciais propostas por Zé Geraldo, em face da prefeita de Campos, em face do vice. Mas eu queria voltar um pouquinho agora à questão da Câmara dos Vereadores. A Câmara que nós temos hoje, na sua opinião, ela é melhor ou ela é pior da última legislatura? É igual a da última legislatura, porque ela é subserviente, ela é submissa, ela faz aquilo que o Executivo quer. Ela não respeita o interesse público, decide em face do interesse do gestor público. E a oposição da última legislatura e essa? Um pouquinho melhor, um pouquinho maior, mas eu acho que essa oposição ela é mais clara, ela é mais objetiva, ela está mais voltada para o interesse público e em detrimento dos interesses do vereador pessoais, né? Em projetos futuros, eu até comentava com os nossos amigos com relação às suas expectativas de se candidatar a deputado estadual nessa legislatura, que eu achava que eles são muito jovens, que eles têm um compromisso com a sociedade para cumprir agora, nessa primeira legislatura deles, que eles tinham que amadurecer primeiro, eles tinham que respeitar a vontade do eleitor que os colocou lá enquanto vereadores, para cumprir o papel de fiscais do Executivo, de propositores de leis que atendam ao interesse público. E felizmente você vê o caso do Rafael, não saiu candidato, né? Você vê o caso do Marcão, que saiu no primeiro momento, mas que depois logo voltou atrás. Então, vai permitir que eles cumpram seus 4 anos, conheçam a estrutura legislativa do nosso município. Fizemos aí a alteração da lei orgânica. Nós, inclusive, propusemos, através do observatório, e eu pessoalmente, diversas intervenções de alteração da lei orgânica municipal, para que fosse voltado para o interesse público. Não conseguimos saber, porque o projeto que foi aprovado aí não nos foi repassado mais. Essa transparência bendita que não acontece nem na Câmara Municipal de Campos e nem na Prefeitura Municipal de Campos. Você não sabe exatamente o que está acontecendo e o que virá aí para ser a nossa Constituição Orgânica do município a partir dessa nova promulgação da lei orgânica alterações municipal. Novas. Só para fechar esse bloco, tem uma questão referente a um projeto que se tornou lei e foi sancionado pela prefeita Rosinha, que é a inclusão do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em todas as publicações no Diário Oficial, seja de contratações da Câmara, seja de contratações da Prefeitura. Isso será interessante para o pleito eleitoral, para a gente poder fazer um cruzamento das coincidências desse CNPJ que prestam serviço, mas também que patrocinam campanhas? Eu acho que não tem efetividade grande não, Cláudio, porque nós não temos órgãos que façam essa checagem, que fiscalizem isso. O Ministério Público, ele é um órgão que tem o dever de atuar constitucionalmente como fiscal da legalidade, né? E como o defensor dos interesses da população. E nesse aspecto, ele não está em condições, porque ele é incipiente. Essa deficiência que você fala do MP, só para a gente fechar, é uma deficiência estrutural ou ideológica? Na minha visão, em face do que eu tenho tentado obter de respostas para a sociedade junto ao Ministério Público de Campos, eu vejo que ela é estrutural. Pode ter um outro desvio ideológico, mas a grande maioria dos nossos promotores são pessoas extremamente sérias, comprometidas. Agora, você vê um promotor que atua como fiscal da legalidade nas varas cíveis e criminais, ao mesmo tempo ele atua como interesse público, né? E ele tem um assessor, um promotor com um assessor, com milhares de processos, como tem os juízes. Como é que ele pode ter efetividade? É impossível. Falta ao governo, falta ao Ministério Público Estadual dar a esses promotores melhores condições estruturais. Vieram defender aqui a PEC 37, eu cobrava do presidente da Associação dos Promotores do Rio de Janeiro, que lutasse também para melhor estruturar as várias promotorias, porque sem isso não adianta. E eles trabalham com estagiários, tem recurso próprio, é um quarto poder.
né? Destina o dinheiro para onde? Vai construir prédios bonitos, enquanto a realidade nossa de suporte, de infraestrutura e de apoiamento você não consegue? Você tenta ver os órgãos de apoio do Ministério Público, como o HECO, como o órgão de apoio técnico, agora está me falando o nome aqui, ele não tem, vem do Rio. Então você faz uma representação, por exemplo, fiz uma representação agora, eu entendi que muito séria em relação à saúde, pedindo que se constituísse uma força-tarefa no MP de Campos, envolvendo 5 promotorias, né, há 1 mês e meio. Até hoje, a minha representação ainda está paralisada porque eles não têm condições humanas de dar andamento aos fatos. Perfeito. Nós estamos aqui com o José Geraldo, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.